tem que até colocar a memória de elefante. Então nós não somos privilegiados porque nós criamos, fazemos acontecer, projetamos projetos que os animais não desenvolvem porque não sentem necessidade. E nisso que nós percebemos que as pessoas às vezes tornam-se ofensivos por causa do macaco, é um bruto, um animal que não tem desenvolvimento, mas tanto é que ele tem as emoções que nós temos. Comparando nós com eles nas emoções, nos tratos com seus filhos, o ser humano, o homem, é mais bruto do que os animais com seus filhos. Você não vê um macaco bater nos seus filhos. A mãe, pelo menos, protege. Pode haver algum maltrato de uma criança, de algum animal ou de algum primata, no caso dos macacos, de um macho querer pegar a fêmea de um outro. Pode até haver, que até hoje eu não tenho conhecimento disso, também nunca estudei sobre este assunto. Mas sei que existe muita semelhança de um para o outro. Mas o que me leva aqui a colocar não é esse tema do primata. É que as pessoas colocam uma pessoa, porque tem uma cor escura, como um animal. Na verdade, a diferença da cor dele para nós, um pouco mais claros, é que eles são mais resistentes à luz solar. E nós, se tomarmos, por exemplo, a diferença da minha pele para uma pessoa mais alva, nascido numa região mais clara, um albino, é que ele vai queimar a pele com mais rapidez do que eu, levando o sol. A minha pele vai escurecer, vai ficar mais resistente ao sol, mas, no entanto, eles não. Vão ficar vermelho que nem um camarão, depois a pele escurece um pouco e começa a despelar, fica parecendo uma cobra despelando, tirando, trocando de pele. Então, na realidade, as pessoas às vezes desprezam o outro ser que tem uma resistência que ele não tem. E tanto é mais suscetível ao câncer de pele as pessoas brancas, tanto é que as negras têm mais dificuldade. Isto percebe-se ao longo da própria história humana. Nós percebemos as pessoas que convivem no deserto uma vida normal, assumem aquela temperatura, à noite fria, de dia pesadamente forte. Então nós não podemos assim achar que nós somos superiores porque nós vestimos uma roupa, porque nós pensamos, porque nós sabemos escrever. Isso são apenas consequência de alguém de uma inteligência também voltada a querer entender, querer se comunicar. Inventou, na realidade, alguns sinais que ele pudesse comunicar à distância com outras pessoas. A princípio não tinha o rádio, não tinha TV, não tinha o telefone, mas se comunicava através da escrita, através de sinais silábicos, e a qual as pessoas podiam comunicar ou mandar, podia se comunicar ou mandar alguma coisa indicando através da carta aquilo que deveria ser feito em outra região, um presente, alguma coisa se enviava. E mandava-se um documento ao lado, para comprovar que o documento chegou. Então a pessoa levava aquele objeto, mais uma carta, depois recebia aquela carta, lia a carta e mandava outra carta para que aquela pessoa, quando chegasse, entregasse de volta, comprovar que aquela pessoa realmente chegou ao destino e entregou a mercadoria. Então era uma forma, um documento já inventado nos primeiros anos da história humana, uma carta, um documento. Depois foi se utilizando de várias outras formas para ter um comprovante da palavra da pessoa. Porque o ser humano é voltado a querer ser esperto demais. Mas vamos em frente. Então nós vimos até agora, que os europeus eram bárbaros. O Ocidente, o Oriente, era considerado o Oriente, o Oriente Médio e o Oriente da parte China, principalmente, eram os mais evoluídos. A Rússia sempre mais fechada, não tinha tanto desenvolvimento como tal
na China, aquela região. Tanto é que Portugal invadiu várias áreas, portos que tinham, que eram portos que se negociavam. E outra história também que eu vou colocar aqui neste vídeo é que a China já tinha os mapas mundos feitos pelos chineses, mas não eram aceitos pela Europa. A Europa não aceitava o mapa chinês. A China também tinha suas navegações e eram povos que navegavam vários continentes. Tanto é que o Japão invadia de vez em quando a China. Eles tinham já a náutica, já tinha conhecimento náutico, só que eles faziam os mapas de uma outra forma, pelo mapa que eles faziam do seu continente, e não do continente, do lado do continente, então, do lado do continente americano ou do continente europeu. Então não era considerado pelos europeus que fosse um mapa mundi. Para eles o mapa mundi se constituía somente os mapas que eles adotaram, e não o que a China adotou, que ainda hoje continua com as mesmas concepções que são os melhores. E na verdade, quem é o melhor do que o outro? Quem é o ser humano que pode dizer que é melhor do que o outro? Condenar uma pessoa porque é do Oriente Médio, ou ser descendente do Oriente Médio, ou ter famílias do Oriente Médio, e achar que eles são superiores. Por exemplo, a pessoa nasceu na América Latina, porque somos povos mesclados ou mistos, povos, colocar mistos, de outra forma não colocarei, e que na realidade existe aqui um povo nativo da região, que consideram bárbaros, que consideram que esses povos são ignorantes, e quando na verdade quem faz as atrocidades são os próprios europeus. E nós vemos que os maiores guerreiros são os povos europeus. Tanto é que os próprios norte-americanos vieram da onde? De que descendência são? Descendência, logicamente, uma boa parte de vikings. Pessoas que atravessavam o continente em busca de riquezas, em busca de glória, poder aquisitivo, e faziam as suas atrocidades. Então, quando as pessoas olham a história, sempre diz que é a América. Ou quando as pessoas olham a história, olhando para o passado, diz é a Europa, a Itália. E quando, na verdade, esses mesmos povos foram os que mais fizeram atrocidades. Conta-se na própria história deles que foram os grandes destruidores do Oriente Médio através de suas guerras. Ainda hoje continuam fazendo guerras para ter o privilégio da navegação, do comércio. Talvez falta de capacidade, falta de inteligência, quem sabe? Aonde vai a mente humana, os desejos humanos, a vontade de destruir, aquele ímpeto de perversidade, de ódio, de inveja, quem sabe? E o que eu acho interessante em tudo isso, que esses mesmos povos que dizem ser sábios são os que mais cometem maldades. E voltando ao ponto, agora entrando para não ser extenso nesse vídeo, é que os europeus, apesar que já no Egito já se tinha escravo, no Irã já tinha escravos persas, e esses povos costumavam ter já seus escravos. Eu vou contar uma história aqui, voltando a um ponto interessante, que diz a história, voltando às raízes da história. Eu vou colocar a história que diz ser a história dos povos, a história do povo, a história do povo especial, povo que é o ídolo, mas por causa do dinheiro. Se não tivesse dinheiro, seria como um nativo americano. Mesmo com todas as suas perversidades, com todas as maldades, o ser humano sempre olha o outro, aproveitando-se do outro,
para que o outro possa fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer. Se tem um doido querendo fazer alguma coisa, aparece outro doido pior para fazer pior. Mas os que são covardes, ou que não têm coragem, aqueles que são mais dotados de razão, de achar que não há condições de se fazer maldade, ou mesmo sabendo das consequências desta, eles pensam, então colocam aqueles que são mais, têm problemas, são psicopatas, vamos usar o termo, para ir à frente dele, porque eles não têm coragem de fazer. Mas eu quero voltar a 2 pontos. Então eu vou voltar a minha história ao ponto inicial, que eu estou quase saindo fora, mas vou voltar novamente. Voltando a Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, como todo mundo conhece. Ele nasceu aonde? Dentro daquela região do Iraque, ou seja, na região em que todos dizem que são homens que não são abençoados por Deus. Mas conta a história dentro da própria, que eu não quero fugir, mas dentro da própria narrativas das escrituras, Torá, que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava nas regiões do Irã, lá para o lado do Iraque. E depois saiu de lá, segundo a história que conta, depois eu coloco o meu lado, que ele saiu porque o povo adorava a vários ídolos e ele não concordava. E ali ele teve um sonho, e tal sonho mandou que ele saísse, que daria uma terra a ele prometida, para ele ficar distante daquele povo. E Abraão pegou sua irmã realmente, e saiu com a sua irmã para a terra prometida. Bom, é essa que está a narrativa, em que ele saiu de lá porque Deus mandou ele sair. Vamos colocar por outro ponto. Você tem sua filha, você é casado, tem sua filha, você teve uma primeira esposa, a sua primeira esposa morre, você pega a sua filha e traz para dentro de casa e casa com a segunda, e essa segunda ajuda a cuidar da sua filha. E vou colocar de outra forma, vamos mudar um pouco. Você traz seu filho, o filho da outra mulher, para dentro da sua casa, e você casa com a segunda e tem uma filha. E aí, nessa condição, os dois crescem juntos como irmãos, são irmãos de sangue por parte de pai, mas não por parte de mãe. No entanto, esse jovem muito esperto, vendo a irmã muito bela, jovem pura, linda, não pensa 2 vezes. Foge com sua irmã e vai para bem longe para que o pai e a mãe não o persigam. E a família também da moça também não vem atrás dele para matá-lo. E aí ele foge para outra região e diz que Deus enviou ele para outra região. Por que eu estou contando esta história? Porque eu conheço um fato semelhante a este, e este fato aconteceu. E aí não foi nem 2 irmãos, um primo com uma prima, na brincadeira foram ao banheiro e ali brincando arrumaram uma barriga. E ali a menina trabalhando todo dia ali no campo, todo dia ali, para lá e para cá, pega capim daqui, pega capim de lá, bota em cima da mula, e eu passando de longe, olhei e disse, ué, essa menina tá grávida, é casada? Não, ela não é casada não, você está doido, a menina tá grávida. Como assim? Tá grávida. E olha, se eu vi uma base de quase 200 metros de distância, a senhora passando ao longe. Não, que não é, tudo bem, não está grávida. 6 meses depois bateu a bomba. 6 meses não, 8 meses. Já estava 7 para 8 meses. Aí a barriga apareceu, né? Aí quem foi, quem não foi, quem foi. E a história me surge de uma forma muito interessante. Vou contar aqui que é importante conhecer essa história. Parece história
uma história escrita, mas não, é real. E ali, aquela jovem teve a criança. Teve jeito. Mas aí quem foi o pai, quem foi o pai, quem foi o pai, quem foi o pai, quem não foi o pai, e aí a menina saiu com uma. Ela se viu numa espreita e disse, olha, foi eu tomando banho e sequei com a toalha do meu pai. Bom, já viu, ficou grávida do pai. E aí o senhor muito preocupado, pessoa muito querida, muito legal, pessoa responsável, e ali entrou em desespero, coitado. E ficou em desespero, mas como assim? Engravidei minha filha. Ele contou para mim a história e eu falei, peraí, esse negócio tá mal contado. Mas também disse para ele, vai ficar calmo, tá? Alguns. E falei para ele que a gente ia conversar e depois a gente viria. Procurei amenizar a situação. Mas a mãe da menina já estava muito irada, meteu o cacete na menina, depois aí fiz a cabeça dele, ele também meteu o cacete nela, e ali, quem foi o pai? Quem foi, quem não foi? E aí eu falei, não, deixa que eu converse com ela. Eu falei, pessoal, deixa que eu converse com ela direitinho, e aí nós vamos saber quem foi. E aí descobri, foi o primo. Aí a situação bem clara, com muita calma, muita tranquilidade, chamei, conversei, disse, olha, foi fulano. E na mesma hora, a família toda, que é tudo parente, na mesma hora o que fizeram? Pegaram à noite o garoto, arrumaram dinheiro, mandaram para São Paulo. E aí a criança viajou para bem longe. Vai para São Paulo, que é bem longe, está no alto do paraíso, ninguém vai fazer nada com você. O Vale do Paraíso sempre foi o Vale do Paraíso, sempre foi a história que a gente sempre tem de contar. E ali o rapaz fugiu. E aí a criança ficou com a... E você aí imagine uma situação em que, semelhante tal Abraão, só que um se acovardou, fugiu, não teve responsabilidade, com medo da família, não matá-lo, e ali deixou a sua amiga, sua prima e companheira distante. Aí eu te pergunto, meu amigo, será que Abraão não estava em pavor, em pânico, e ali fugiu para contar para sua família, para seus netos, seus descendentes, tais histórias? Deus mandou eu sair? Aí você diz para mim, mas foi verdade, mas nunca Abraão encontrou a terra prometida. Aí você me responda, Deus então mentiu para Abraão? Não, Deus não mentiu, Deus ainda está prometendo. Mas 2000 anos passou, 3000 anos passou, 4000 anos passou e Deus não cumpriu. Aí você vai dizer, mas Deus é mentiroso. Não estou dizendo que Deus é mentiroso. Eu não estou dizendo nada disso, estou colocando o pano a prato. O pano está sobre o prato, não está o prato sobre o pano. É uma situação, a gente está escondendo uma realidade debaixo de uma própria visão clara do que está escrito, porque se ele diz que Deus chamou ele, aí eu vou entrar no detalhe aqui. Se Deus mandou Abraão sair com sua mulher, que era sua irmã, aí onde é que está o pecado? Deus está cobertando um casal? É a minha pergunta, não estou afirmando nada. Quero que você pense. Eu estou aqui para contender mesmo, para colocar o negócio para frente. Botar a máquina para analisar, porque todo mundo diz, é Deus, não é Deus, é o diabo. Depois de Jesus Cristo ficou a história de dizer que é o demo. Mas antes era Deus, agora é o demo. Então de Deus para demo a diferença são as mãos. Aquilo que o homem não quer assumir, ele coloca alguém para responder por ele. É nesse ponto que eu volto agora ao Novo Testamento. Quando as pessoas chegam para mim e diz que amam a Deus, que tem Deus como seu Senhor, e que ama a Jesus. Aí eu pergunto para você, me diga agora com clareza, você realmente tem esse verdadeiro amor que diz? Você tem prazer que Jesus morreu, como vocês colocam, não estou colocando nada. Você diz que Jesus morreu pelos seus pecados, para lhe perdoar os seus pecados. E você não tem nem capacidade de parar
2 minutos para pensar dentro de você, que você está explorando o povo, na cara de pau, pedindo, dizendo que é para Deus, e não faz nada para Deus, compra um avião, compra uma casa, compra gado, compra tudo para você. Você disse para mim que foi Deus? Abraão também disse que foi Deus, e saiu para a terra prometida, fugindo. Os filhos de Jacó mataram a família todinha, por causa da irmã, família toda e a cidade. A cidade não, vilarejo, que lá é considerado cidade. E aí você disse para mim, não, mas foi em defesa da honra. Todas as vezes que o homem matar e colocar a culpa em alguém que ele não vê, e anunciar que foi Deus, e porque não tem quem responder, porque se tivesse ele não faria. Agora voltando ao ponto que eu comecei e vamos continuar no mesmo assunto. Muito tempo eu pensando, muito tempo, falei, mas por quê? Eu cometo meus erros, faço maldade, faço minhas perversidades. Aí depois eu pego alguém que morreu e boto os meus pecados em cima dele. Ou falo, olha, assume meus pecados por mim, porque eu sou covarde, não vou lá não tenho coragem de ir lá enfrentar. Olha, se eu cometa minhas falhas, meus erros, eu digo que Deus é amor, eu digo que Deus é compreensivo e eu não tenho amor pelo meu irmão. A minha pergunta é barba, cai com os cabelinhos, os pelos de vez em quando cai um, aí vai ficando velho, vai cair em tudo. Cabelo cair, tudo, vai ficando careca. E nós vamos observando, pessoal, que tudo na vida tem seus pontos. Você diz que ama Jesus, mas tem prazer e não para pensar de assumir a tua responsabilidade, de encarar os teus erros, de encarar as tuas maldades, de ocultar tuas perversidades, confiando plenamente que alguém morreu para te libertar. Outra historinha aqui para juntar com a outra historinha. Uma historinha junto da outra historinha. Sabe o que acontecia? Isto que eu vou colocar, eu comparo a história de Cristo. Eu vinha pensando e estudando muitos anos e não achei. Não, eu não concordei. Eu digo mesmo no meu interior, não concordo com essas ideias que colocam. Na minha cabeça, eu lavo a cabeça, eu lavo ela primeiro. Não vejo ninguém lavar minha cabeça, não. Que história é essa? Alguém lavar a cabeça para mim, lá sei o que vai botar na minha cabeça, pode colocar sal da cáustica e esfregar e depois o pelo cair. Aí a pele cai e aí depois vem as consequências. Que nem uma história das pessoas, mulheres que iam se pintar, as pessoas passavam produtos químicos na cabeça, a mulher ia para casa, cabelo, quando ia limpar o cabelo, lavar a cabeça, caía um monte de mecha na mão. Aí começava a desesperar, ficar careca. E tem muitos casos aí de artistas que ficaram carecas. Deixa para lá essa história. Seguindo a minha. Na realidade, amigos, eu vou contar uma narrativa que eu coloco igual a essa da história de Cristo. Essa aqui, Jesus morreu para a salvação dos seus pecados. Não estou dizendo que não tenha fato. Eu estou aqui colocando para ser analisado. Eu aqui não sou o juiz. Eu sou aqui o réu. Tanto é que eu sou bode enquanto estou no meio de quê? Dos carneiros. E eu estou aqui para fazer contenda com os carneiros. Se vir um boi, bater de frente, pode ser que se machuque. Ou eu saio fora e deixo o boi. Mas veja bem a situação. A nossa vida, ela tem certos pausas, certo? Várias pausas. E nessas pausas nós analisamos o seguinte. No Brasil, quando se iniciou aqui as colônias, trouxeram os judeus, 40 mil judeus botaram em navios e jogaram aqui nas costas do Pernambuco, ou nas costas da Bahia, São Vicente. E essas pessoas que vieram para essas regiões, elas vieram aqui numa situação de escravos, porque suas propriedades haviam sido tomadas na Europa. Vou contar uma pequena historinha aqui. E eles eram perseguidos na Europa e enviados para o Brasil.
porque Portugal e Espanha não queria mouros lá e nem queria judeus. Mandaram tudo para cá e batiza tudinho. Se continuasse persistir ser judeu, aí fazia atrocidades com a família até que ele fugia lá para França, ou fugia para Holanda, Inglaterra, qualquer outro lugar, mas lá tinha que poder fugir, fugia. Isso até aconteceu, chegando no Brasil ainda continua sendo perseguido. A própria igreja, que se diz igreja que veio trazer a luz ao mundo, e essa tal luz até hoje não se acendeu, e aí nós vamos continuar vendo a situação. Aí vieram essas pessoas para cá, começaram a construir aqui as suas cidades, suas, vamos dizer assim, comunidades, e depois a coroa, a igreja, exigindo sempre mais e mais do povo, mais e mais, o povo plantando e cada vez mais. Trouxeram também muitos outros da África para cá, pessoas também de tecido e tapetes que vieram também do Oriente, e aqui colocaram povos aqui e começaram. Mas chegou um período de 30, 40, 50, 100 anos, eles queriam mais, queriam produzir mais, a terra era muito grande, queria expandir, e obrigaram mais esses povos a produzir mais. E aí trouxeram os escravos, escravizaram, vamos colocar assim, pessoas que vieram da África, que a história é longa, mas eu não vou me aprofundar nisso, trouxeram da África os que lá estavam e trouxeram um bocado de tribos lá e jogaram aqui para trabalhar. Acorrentaram e botaram para trabalhar. E algumas pessoas de cor, moças mais bonitas, mais trajosas, né? Vamos, tal, deixando para lá os detalhes. E ali pegaram essas moças bonitas e colocaram mais novas para trabalhar na casa, ajudar na casa. Tá. E dentro da própria história, muitos dos que aqui vieram e começaram também, muitos não tinham mulher para todo mundo, começaram também a conviver com as escravas, como dizia Abraão, as concubinas de Abraão, e ali começaram a ter seus filhos. E em um período quase de 100 e poucos anos, muitas mulheres tiveram, aí vieram mais mulheres da Europa, vieram mais a corte, aí começou o país, a máquina do país crescendo. Vamos reduzindo aqui, acelerando a história. E aí começaram a ter as amas de leite, né? As amas de leite. Ali a mulher pegava a escrava com leite, tratava para dar leite para os seus filhos. Ela queria ter os peitinhos bonitos, durinhos, não queria dar leite. Diz que não tinha leite para dar para filho. Isso aí eu conheci muitas histórias semelhantes. Isso aí ainda não acabou no meio brasileiro, não. E ali pegava a ama de leite. E essa mulher tinha que tomar conta do filho, que hoje chamam de pajem, né? E ali colocaram a tal para cuidar do filho. Quando o filho crescia um pouco mais, o menino era danado, o filho do fazendeiro, e aprontava mil e uma coisa, quebrava tudo, pintava para lá, pintava para cá, subia de lá, e a ama tinha que estar do lado da criança, em todo lado, cuidando da criança para a criança parar. E a criança tratava a pessoa de cor, porque era de cor, e era escrava do pai e da mãe, sabendo já, criado com aquela norma rígida de tratar os escravos como animais. Hoje, apesar que hoje se trata os animais de uma forma até melhor do que se tratava os negros, ou mesmo os brancos que eram escravos no Brasil, que as pessoas ocultam a verdade. E ali, na verdade, quando a criança se machucava, aí quem é que apanhava? O filho da escrava. Por quê? Porque a escrava permitiu que o filho dele fizesse alguma coisa. Quando o filho dele caía, descontava no filho da escrava. Tudo era para que a escrava não cuidasse do dele, aí batia no dela. Tudo era uma questão de colocar na culpa no que estava do lado. E quando acontecia um moleque, o branquinho, vamos colocar um moleque, não vou colocar como quando eu era pirralho, colocava um moleque com uma pessoa de cor.
E menino era pessoas brancas. Isso é na minha época, quando eu nasci, até nos anos 68, 79, ainda era assim. Moleque era escurinho, menino era branco. Então, tinha-se essa concepção de o escurinho lá apanhava pelo branquinho. E quando esse molequinho, o filho do fazendeiro, ele aprontava quebrava alguma coisa, quebrava um vaso, quebrava alguma coisa e prejudicava alguma coisa, ele chegava ao pai e dizia, foi ele. E aí o cacete caía em cima do escurinho. E o branquinho sempre crescendo, o intocável. É o filho adorado, o filho intocável. Mas quem levava a culpa? O outro. Então essa noção de escravidão, dentro da própria religião, permanece. O inocente pagar pelo culpado. Isto é desde a escravidão. Isso aconteceu muito no Brasil e pode procurar na história que você vai encontrar. Pode procurar na história que você vai encontrar. Não é nada de se ocultar. É verdade essa história. Então, sempre pagava a mulher tinha que tomar cuidado do filho do patrão, porque se o filho do patrão ele adoecesse ou morresse, ela perdeu dela também. Vendiam ou fazia isso. Coitado do menino. Sofria os danos de que a mãe não teve culpa. Agora, você pense bem como eu penso. Por quê? Você é uma pessoa inocente, como colocam as próprias pessoas. Santo, puro, sincero, bondoso, amoroso. Morreu por mim, que sou o quê? Filho do patrão? Quer dizer, ele é o seu escravo? Ele é culpado dos seus erros? Você não tem coragem de enfrentar seu pai e dizer, olha, fui eu. Não, foi o escravo. Foi ele que é o culpado. É uma mania do homem dentro do Brasil, isso é muito comum. Então pense bem, isso já da época da escravidão continuou se fazendo isso com as pessoas de cor, culpava sempre, foi ele, foi o neguinho, foi ele, tudo era porque é escuro. Ainda hoje se mata porque é escuro, não é nem porque cometeu o crime, é porque é escuro. Pegou, tem a pele escura, mata. No Brasil, já no início, isso não pode ocultar não, você pode procurar a história, tá aí, para quem quiser ver. Se pegaram no Brasil, já se colocava aqui a ideia, incutia no povo a ideia para clarear a pele. Não, você tem que casar com pessoa branca para clarear a pele. Porque não pode ser pele escura. Isso é ideia no Brasil. Aí você vê, no Oriente Médio, as pessoas tinham a pele ainda tem a pele mais escura, outros têm a pele mais clara, um tem os olhos verdes, outros os olhos azuis, mas não tem essa, tu é de cor. Não, existem as diferenças, são pessoais, regionais, as ideias religiosas, e aí vai. Mas no Brasil é claro, na Europa é clara a diferença. Tanto é que você for na Europa, você pode ser branco de olhos azuis, ser galego, como a turma fala no Nordeste, e para a Europa você lá é latino, é escuro, você é mestiço. Você não é como colocam, você não é judeu, é mestiço. Ah, mas o judeu só casa com um parente da mesma família. Isso é tradição deles, casa dentro da mesma família. Isso é tradição judaica. Vai dizer para mim que é mentira? Judeu só tem casado com parente. Falo com certeza. Todo judeu tem um antecedente que é parente. Casou com fulano, vai ver, todos, a raiz está lá da árvore. Tem um tronco da árvore, mas a raiz é toda. É uma raiz casando com a outra. Quer dizer que não é verdade? Eu digo com certeza. Agora as pessoas vêm dizer para mim que as pessoas querem se purificar, casando, procurando se unir, fazer um grupo separado dos outros. Aí eu sou separado, não posso me misturar, mas se mistura.
Ocultamente, nas madrugadas, nas noites, sai para dormir com a empregada. Nas madrugadas ou nas noites, sai para dormir com a escravo. Nas madrugadas ou na noite, e aí o Brasil está aí misturado, uma mistura danada. Tanto é que todo mundo sabe, na história que nós estamos vivendo no Brasil, ainda hoje, que as pessoas encontram, pode fazer o teste de DNA, você vai encontrar que você tem sangue indígena, mas não do sua avó, sua mãe, sua bisavó, sua tataravó, quem for casada com um índio. Não, você vai encontrar o seu tataravô, bisavô, quem seja lá casada ou teve relações com a indígena, mas nunca o homem. É sempre o oposto. Então você pode ver, na própria história está aí, a história para quem quiser ver. Entendeu? Depois, a escravidão, tanto é que se diz que de 1800 para cá, não vou nem contar o ano, de 1880 para cá, para trás não, mas para cá, se houve maior a liberdade dos escravos e escravos por aí. Outra coisa que não se conta no Brasil é que 80%, vamos colocar 60, para não ser tão, vamos colocar 30, dos negros que tinham no Brasil não eram escravos, eram pessoas judaicas que vinham, eram mascate, vender, saía vendendo nos portos, eram pessoas de cor, escuras, não eram africanos diretamente, não, eles eram os cristianos, só que não eram escravizados, eles tinham liberdade, tinham condições, viajavam, tinham embarcações, faziam suas... Ah, não, todos os pretos eram escravo, é mentira, isso é a ilusão das pessoas. Ainda hoje está lá. Então, que nem o caso nos Estados Unidos, que os chineses chegaram lá, queriam tratar o chinês como escravo, humilhavam o chinês, pintavam, os chineses sempre foram evoluídos. E, entanto, que eles sempre, até hoje, ainda são desprezados nos Estados Unidos. Chinês, japonês, é tudo terceira classe. E aonde é que está a diferença humana? Se a inteligência todas são iguais. Ela está realmente nisso, do homem querer tirar sua responsabilidade e culpar o outro, porque tem uma pele diferente, tem uma cor diferente, tem uns olhos diferentes, porque ele se sente superior ao outro por causa da cor da pele. Mas aí você pega a história, da própria história dos povos, você vai ver 80% vou colocar não 80%, vamos diminuir um pouquinho, para dizer, não, vamos diminuir um pouquinho, 60% dos grandes intelectuais eram o que? Judeus, eram semitas, ou árabes, tudo semita, árabe, judeu, tudo a mesma coisa, tudo semita, e todos intelectuais. Aí você procura ver de onde surgiu todas as coisas que nós temos aí, vai ver a raiz lá onde que está, vai ver as raízes de todos eles. Muitas pessoas, 80% das pessoas condenam, falam tudo, mas vai ver, quem foi Einstein? Judeu. Aí vários, se você procurar, vários. Aí você vai vendo, quem foi um grande matemático indiano? Aí vê lá, sangue judeu, vai procurar na raiz para ver. Então não tem para onde fugir, cara. Então as pessoas que estão, sangue africano também, porque todos, como a própria ciência admite, que os homens saíram da África, como assim admite-se, que na minha cabeça não entra, eu não sou nenhum boçal de acreditar dessa forma. Nasceu a raiz lá, ia dizer que Adão e Eva nasceu, só teve um povo, nasceu ali. Não, você encontra os ossos ali. A minha pergunta é, você esteve lá? Mas existe tanta raça de corpos, que tudo bem, você pode achar resto de animal, de tudo que você quiser. Mas tem muita verdade oculta. Até a verdade do Brasil, a história do Brasil, não é narrada como realmente deveria. A história, a escritura que nós estamos vendo, se olhando, eu quero que você pense. Obrigado, amigo, por tudo, por chegarmos juntos até aqui. Estamos agora com 1.200 inscritos, contando em faixa 1024, os outros ainda faltam se cadastrar. Mas nós estamos seguindo à frente, nós vamos seguindo em frente. Eu quero pedir a sua colaboração, a sua ajuda, a sua presença me é muito satisfatório, porque eu me sinto satisfeito com a sua presença aqui.
E peço o seu like, deixe a sua opinião, colabore conosco, esteja sempre disposto a dar a sua opinião, a dar a sua crítica, porque a sua crítica me é importante. Preciso saber até que ponto você realmente tem disposição em encarar uma realidade de frente, não sendo cético, nem levando isso para ponto de discórdia, de contenda, de achar que nós estamos aqui para contender, para lhe ofender, para perseguir, porque nem há nenhuma intenção da minha parte, ou da parte de quem quer que seja, mas sim desvendarmos, analisarmos com outro olhar, com outro parâmetro, com outra visão da realidade que vivemos, porque quando paramos para olhar, você fica na rua, observar de frente o edifício, o local, você vê que existe uma diferença muito grande entre a realidade e aquilo que nós vemos com nossos olhos. A realidade é o nosso conviver do dia a dia, é o nosso contato com a pessoa física do ser humano e sabermos até onde a pessoa é sincera. Esse é importante, por isso que eu peço a sua colaboração, o seu like, a sua crítica, porque é importante para mim, boa ou não sendo boa para mim, mas é interessante, porque aí eu posso ter uma visão da sua realidade, como você realmente vive, como você encara, como você vê, e assim nós podemos juntos estarmos caminhando juntos.